Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai focar nesse mini realismo que eu estou fazendo. Eu falo mini realismo porque se você for comparar a ponta do lápis, né, para você ter uma noção de tamanho, ó, tá menor do que o rosto dela. Aí eu estou trabalhando, né? Já fiz o rosto dele, aí eu parei, porque como eu sou canhoto e a minha mão fica por cima do desenho, eu preferi fazer o lado de cá e ir trazendo pronto o desenho para baixo. Ontem eu trabalhei aqui toda essa região. Na verdade eu não terminei ainda, eu preciso jogar um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de luz aqui para dar um contraste, como essa luz. Essa luz aqui ela tá meio manchada propositalmente porque é uma estátua, então eu quero que fique com uns aspectos meio manchados, tá? E hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que eu vou fazer toda essa mão aqui, ó, o sombreado detalhadamente dessa mão. As veias, os nervos, as pequenas luzes que vão ter aqui, que eu vou ter que usar a borracha fininha para poder fazer essas luzes aqui com bastante cuidado. Às vezes até a borracha elétrica batendo para ficar um branco bem intenso. Então a gente vai acompanhar todo o processo desse trabalho. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns dos materiais que serão usados para você ter uma base, né, uma noção. Essa aqui é uma lapiseira Graph Gear 1000 da Pentel 03, fininha para trabalhar os detalhes. Uma outra lapiseira da Pentel, essa 05 Smash, é uma lapiseira muito leve e a ponta dela de metal, a que sustenta o grafite, é muito longa, muito boa para trabalhar nos detalhes que eu vou mostrar já já. Então essa lapiseira 05 com grafite 4B, tá? Essa outra aqui que eu mostrei primeiro, ela tá com grafite B. Vou usar também os lápis da Staedtler, e aí eu vou usar lápis 2H, é um lápis bem duro para a gente poder trabalhar as pequenas manchas e nuances. O lápis H e o B para fazer áreas mais escuras, mais extensas, conforme eu fiz aqui, por exemplo, tá? Então aqui na mão também vou usar esse lápis B em alguns lugares e aí eu vou explicando por que eu estou usando o lápis B, enfim. Essa Mono Zero 2.3 a espessura dela, sempre com a ponta chanfrada, como eu já mostrei em outros vídeos aqui. Essa outra, que é a 3.8, pontinha chanfrada. Talvez durante o processo eu chanfre ainda mais com um estilete para ficar bem afiadinha. E os esfuminhos. Porém, os esfuminhos, vale lembrar que eu deixo esse maior para regiões mais amplas. Ver que a ponta dele já está suja e eu não limpo, tá? Eu trabalho com ele assim. Ele é da marca Derwent, esse aqui. E os outros dois, aqui um da marca Cretacolor e esse outro aqui ele não tem marca nenhuma, tá só a numeração 1. Porém, ó, repara que a ponta dele tá lixada, tá vendo? Eu deixo lixada porque fica mais macio para trabalhar nas regiões pequenas, não só preciso, mas fica também macio. Então você consegue fazer um tipo de sombreamento que fica muito homogêneo, muito suave. Esse aqui, ó, eu deixei uma ponta mais lixada, é que ontem eu estava usando, deu uma sujadinha, mas isso de sujeirinha não tem problema. Agora a outra ponta já está bem carregada, então eu deixo uma ponta mais suja, outra ponta menos suja. E esse aqui, as duas pontas limpas, para eu ir fazendo um trabalho bem suave. Para lixar o esfuminho, eu uso essa lixa aqui, tá? Então eu passo a lixa, passo ele inclinado assim, ó, deitado, né, na verdade, para ficar com a ponta afiada. E também uso o pincel, tá? Esse pincel com cerdas sintéticas, cortado, tá vendo que ele tá bem curtinho a pelagem dele? Eu já mostrei isso em outros vídeos também, então uso para fazer o sombreamento com ele também. Toda essa região aqui do antebraço, ela é muito escura na referência. Eu vou trabalhar toda essa região já direto com lápis B, deixando bem escuro. Mas considere que esse aqui é um fundo, tá? Acho que tá dando um pouquinho de brilho no grafite, deixa eu melhorar essa luz. Aí acho que com a luz assim dá menos reflexo. Eu vou marcar essa primeira demão, ela é bem superficial, não requer tanto cuidado, né, tanta precisão. A gente trabalha de uma forma um pouco mais solta e tal, mas depois a gente vem escurecendo de uma forma mais precisa, em lugares mais
precisos. Talvez a palavra não seria nem preciso, mas seria estratégico, né? Porque dependendo do lugar que você sombreia, é que você vai dando a forma anatômica que você está tentando trazer ao desenho. Aqui em cima tem uma luz entrando aqui, vai ser meio chatinha de fazer porque não dá para entender direito na referência. Talvez eu nem faça, talvez eu cubra direto porque já fica tudo nessa área escura mesmo. Aí eu venho passando o esfuminho mais largo, porque como é uma região um pouquinho maior, dá para eu trabalhar de uma forma mais extensa, mais ampla. Aqui é tipo um nervo aqui, né, que é o tendão aqui do dedo, acho que é esse nome, não sei, mas que vem aqui. A princípio eu não me preocupo muito com isso, porque depois é que eu vou detalhar. Ó, essa luz que eu deixei aqui, ela não está exatamente como na referência, mas o suficiente para dar a impressão de que o braço tem uma luz aqui em cima, e também dá para perceber o término do braço. Aqui eu vou trabalhar com a lapiseira 05 Grafite 4B, já para ir dando essa questão da profundidade aqui do braço, né? E aí aqui fica uma pequena luz, mais disfarçada, e aqui já entra uma outra sombra, dando forma à musculatura do antebraço. Vale lembrar que eu vou trabalhando sempre por camadas, então eu fiz a primeira camada antes de começar a gravar esse vídeo, é aquele tom acinzentado assim, ó, que estava aqui, né, como esse da mão. Aí fiz essa segunda camada com lápis B, a primeira foi com lápis H e esfumada com papel higiênico, aí essa segunda com o lápis B e esfumada com o esfuminho, e agora com a lapiseira 05 Grafite 4B, que também eu vou espalhar com o esfuminho e com o pincel, para já chegar num tom mais escuro. Talvez eu precise escurecer ainda mais, não sei. Vamos ver como vai ficar após o esfumado. Aqui tem umas partezinhas que brincam com a sombra e a luz de detalhes menores. Esse mini realismo é muito usado atualmente na tatuagem. Muita gente vem estudando o mini realismo, que te permite trabalhar como se fosse quase que uma lapiseira as máquinas, né? Então você consegue traços muito precisos, muito pequenos, muito finos. Então torna possível a execução de mini realismo na pele. É um trabalho de paciência, é um trabalho de observação apurada, porque você precisa estar atento aos pequenos detalhes, até porque as distâncias entre eles são muito estreitas, e isso consequentemente treina não só o seu olhar para perceber essas pequenas variações de nuances, mas também perceber o todo de uma forma mais fácil pelo fato de ser pequeno, né? O todo não é extenso, o todo é curto, então isso, entre aspas, facilita o desenvolvimento de uma percepção espacial que abrange todo o trabalho. Eu sou a favor das pessoas que praticam no papel, praticam na pele artificial, para depois de estarem mais seguras, irem para a pele realmente tatuar. Tem muita gente que já vai se aventurando direto na pele, e eu acho que se você não tiver uma técnica ainda, não é necessariamente na pele que você vai desenvolver essa técnica. Na pele você desenvolve a experiência, mas a técnica ela precisa ser estudada antes em materiais, né? No caso da pele artificial, papel, onde você possa ter uma margem de erro, porque o erro é necessário nesse caso ou nesse contexto de aprendizado, porque ele funciona como um feedback. O erro é um feedback que vai orientar a evolução do seu aprendizado. Aqui vou passar de novo o esfuminho e agora o pincel para fixar ou fazer penetrar esse tom escuro por toda essa superfície aqui do desenho. Agora eu vou começar a trabalhar essas partes que vêm para a mão. Vou usar o lápis H para dar uma base aqui de sombreamento, para fazer realçar esse aspecto da veia aqui da mão. Então eu faço com o H mais para demarcar as regiões cinzas
que eu quero que fiquem um pouco mais escuras. Mas veja bem, ouça bem o que eu disse. As regiões cinzas que eu quero um pouco mais escuras. Eu não quero que elas fiquem pretas. Eu quero que elas fiquem cinzas mesmo, né? Mas de uma forma que eu consiga identificar as regiões que tem luz. Aqui eu vou fazer como se fosse um apoio de sombra que eu comecei a puxar com a lapiseira, fortalecendo em torno dela com o lápis H para quebrar um pouco a dureza do traço da lapiseira e deixar um pouco mais suave a transição para as partes de luz. Sempre que eu passo o lápis, eu já passo pensando no esfumado. Então eu não passo simplesmente a ermo, eu passo já pensando que aquele traço vai ser esfumado com o esfuminho. Então eu procuro já, é como se eu estivesse preparando o terreno para o esfuminho, sabe? Não é algo que depois eu vou vir com o esfuminho tentando consertar ou tentando fazer o sombreamento. Não, o sombreamento já vai estar feito aqui, ó, com o lápis. E aí a hora que eu venho com o esfuminho, ó, pego aquele com a ponta limpinha. A questão que é importante entender quando a gente fala mini realismo, que não tem diferença nenhuma do realismo maior. A diferença só é o tamanho. Só que quando muda o tamanho, muda-se também a forma de aplicação da luz e sombra. Se torna um pouco mais fácil pelo aspecto de dimensão, porque é menor, e ao mesmo tempo torna-se um pouco mais difícil pela mesma razão, por ser muito pequeno. Aqui tudo com lápis H, e aí vou de novo com aquele mesmo esfuminho que a ponta estava limpa, é um esfuminho número 1. Vou espalhando com calma. Repara que os movimentos são curtos, não são fazendo ou espalhando por uma região muito extensa, muito grande. Esse trabalho com o H, ele tem a finalidade não só de deixar um tom acinzentado que traga uniformidade às formas, mas também ele funciona como algo que vai me ajudar a identificar as regiões de luzes, ou as regiões de luz, melhor dizendo. Então, por exemplo, aqui vai ter uma região de luz, então conforme eu sei que vai ter luz, em torno dela eu já trabalho um tipo de sombreamento mais preenchido para valorizar essa luz a hora que ela for feita aqui. Às vezes ela não precisa nem ser feita, porque no momento em que você faz essa parte escura, consequentemente você já projeta a sensação da luz. Não sempre, né? Às vezes você vai precisar passar a borracha para poder dar um destaque a essa luz, uma luz mais dura. Aqui com a lapiseira 03 eu vou realçar essa partezinha. Eu não quero que ela fique muito escura e também não muito extensa, então eu vou dosando aqui a quantidade de grafite que eu coloco. Ó, fiz com a lapiseira e agora preencho um pouquinho com lápis H para poder trazer um tom acinzentado mais suave e não ficar aquela marca tão dura do grafite feito com a lapiseira. Esses são macetezinhos meus assim, que por isso eu faço o vídeo, né? Agora começo a vir aqui para a região dos dedos, mas vou apenas marcar as partes mais escuras e depois vou trabalhar mais com o lápis H. Esse não é o primeiro dedo que eu quero, eu não quero começar por esse, mas aqui como eu já estava fazendo a extensão aqui, eu alonguei. Aqui com o 2H eu vou fazer um detalhezinho da unha aqui, ó. Só um tracinho, tá vendo? Antes de prosseguir para os dedos, aqui, eu vou acrescentar algumas manchinhas assim mais escuras aqui para poder dar um aspecto mais fluido a essa musculatura, sabe? Já tá, na verdade, eu poderia deixar assim, mas eu acho que dá para melhorar. Então eu vou jogar esse sombreamento aqui em algumas regiões para dar destaque às manchas. E aí vou passar o pincel exatamente para valorizar um pouco mais essa questão do aspecto de manchas assim. Aqui tem uma partezinha que eu ignorei, que é de uma veia que vem assim, ó. Então eu faço ela e dou uma disfarçadinha assim, ó, só para ficar essa partezinha clara, tá vendo? Ó como deu uma impressão já da veia aqui saltadinha.
Principalmente porque eu escureço essa parte de baixo aqui para dar a sensação de saliência dela, visto que a luz está vindo mais de cima do que de baixo. Aí agora aqui, como é muito miúdo o detalhe, se passa o esfuminho borra demais. Então eu vou só com o lápis primeiro e agora com a lapiseira jogando esse tom mais escuro. Aqui eu já estou com a lapiseira mais escura, a 05 com grafite 4B. Para fazer essa sombra abaixo do dedo, né? Essa sombra projetada. Agora essa luz aqui do dedo, ela vai aparecer por causa da sombra que tem por fora do dedo. Essa sombra aqui de fora, ó, não seria nem sombra, não vamos dizer sombra, porque sombra é essa. Sombra é aquilo que é projetado, seja própria, seja projetada, mas essa tonalidade mesmo aqui de fora. Essa tonalidade de fora vai realçar a luz de dentro aqui da parte do dedo. E aqui eu vou puxando com bastante cuidado, porque de certa forma, essa sombra que eu acabei de fazer, ou esse tom que eu acabei de fazer, ele dá a ideia de que esse dedo aqui, ele está apertando a pele aqui, ó, próximo à costela dela. Então é legal deixar bem realçada essa sombra, assim, trabalhar nela com essa consciência, porque daí você consegue projetar melhor essa sensação. E aqui por fora tem o tecido, né? Esse tecido aqui, ó, ele vem e desce por aqui. Então aqui tem as tramas do tecido e tal. Aqui eu sombreei tudo porque eu vou trabalhar com a borracha depois. Vou fazer umas luzes aqui nessa parte que representa o tecido. E aí, consequentemente, vai aparecer, vai ficar melhor. Acho melhor fazer com a borracha elétrica, porque é muito pequenininho esse pedaço. Agora eu vou jogando essa sombra com o lápis H em todos os dedos. Vale lembrar que a parte mais clara desse dedo é aqui o meio, só que é bem branco. Então eu vou deixar mais a borda aqui mais escura, né? Depois vou preencher aqui com a lapiseira e tal. E se você quiser essa imagem de referência, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, tá? É só você clicar no link e baixar a imagem, caso você queira ter essa imagem, né, como referência, às vezes para desenhar futuramente, enfim. Aqui eu vou pegar o lado mais limpinho do esfuminho para conseguir mais precisão. O esfuminho é uma ferramenta que, apesar de ajudar muito, você precisa ter muito cuidado ao usar, porque senão você pode estragar o desenho. Você pode deixar tudo muito escuro e aí o que era para ficar bonito, suave, acaba ficando muito rústico, muito manchado. E aí perde totalmente o aspecto, né? Então é melhor você ir fazendo aos poucos com o esfuminho e depois você vai acrescentando, do que fazer de uma vez muito escuro e acabar estragando o desenho. Vou vir com a lapiseira aqui, trabalhando essa parte que vou fazer sobressair um pouco essa luz, jogando uns brilhinhos assim um pouco mais intensos, porque eu acho que dá um destaque maior para essa parte do osso aqui, sabe? O mesmo processo agora eu vou fazer nesse dedo aqui. Lembrando que cada detalhe desse eu estou fazendo de forma muito lenta, porque é muito pequeno, tá? É muito pequenininho. Parece que não, talvez no vídeo, mas sim, é muito pequeno esses dedos. Aqui eu vou vir com o 2H. Eu vou apontar ele um pouco, que eu acho que essa ponta dele está muito arredondada. Ó, apontei um pouco.
Não tá uma ponta tão fina, né? Eu poderia até melhorar um pouco essa ponta no estilete para ficar bem fininha mesmo, uma agulha, mas acho que aqui não é o caso, não precisa. Aqui eu já estou trabalhando a sombra do corpo, né? A parte onde a mão está aqui na cintura. E aí depois eu vou definir melhor essa parte aqui do corpo dele aqui que tá por trás dela. E aqui para dar mais profundidade, eu vou jogar um pouco de escuro aqui. Aqui eu vou vir com a borracha elétrica, que eu acho que o resultado talvez pode ficar mais interessante. Vou tentar, né? Se ver que não fica legal, eu disfarço depois com esfuminho. É uma região muito pequena, então tem que ir devagarzinho para não invadir áreas que você não quer que apague, né? Uma das coisas que eu acho interessante no realismo é que é você que determina o momento que está pronto. Você nunca vai achar de fato que o desenho está pronto ou que aquela parte que você está sombreando está pronta. Se você parar de desenhar por um momento e ir tomar um café e depois de alguns minutos voltar, você vai mexer de novo na mesma parte. Se você pega e tira uma foto do seu desenho, tá? Imagina, você pega o celular e tira uma foto aqui, ó, assim, do desenho como ele tá ficando. Na hora que você olha a foto, você já vai ver um monte de detalhezinho que você quer que fique diferente. Ó, repara que esse brilho aqui tá muito gritante, então eu vou jogar aqui, ó, suavizando um pouquinho. Agora com o lápis H eu vou vir aqui para esse último dedo. Aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, para dar a impressão do dedo sendo colocado assim, né, na carne e afundando assim na maciez da carne aqui, da pele. Falei que eu ia fazer o dedo e acabei fazendo essas partes aqui de fora, mas é porque eu já estava fazendo, né? Acho que já é bom que caracteriza. Ó, aqui eu joguei essa sombrinha e aí acabou ficando muito escuro. Então vou dar uma clareadinha aqui nesse pedaço. Essas partes de unha é sempre muito chatinho de fazer porque é muito pequeno. Aqui essa unha aqui eu vou fazer com 2H porque ele tá com a ponta mais fina. Então vou fazer bem com cuidado aqui. Aqui com 2H só para fazer essa parte acinzentada do dedo, para a gente ter grafite para espalhar. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que você não pode se assustar durante o desenho com alguma coisa que você está fazendo ali e você olha e está ficando estranho. E aí você acha que estragou o desenho todo. Não, o desenho ele é um processo. Fazer um desenho realista, por exemplo, como esse, é um processo com várias camadas que você vai tirando, acrescentando, reforçando e não dá para você ter um julgamento precipitado assim durante o processo, né? É que nem pessoas que me mandam desenhos incompletos e pedem para eu avaliar. Falo como, bom, primeiro que eu não avalio, mas e segundo que se ele estiver incompleto aí é impossível de avaliar, né? Como que eu vou avaliar uma coisa que está em andamento? Aqui são detalhes pequenos, né, que eu vou acrescentando para poder enriquecer essa percepção da musculatura
da mão, dos nervos, as nuances de passagens de tons, essa sombra mais aqui embaixo, essa luz rebatida aqui, que na referência nem tem muito, mas eu acho que é legal deixar. E aí aqui embaixo a sombra projetada, né, da mão em todo esse tecido que está aqui embaixo, acompanhando as dobras do tecido, né, os vincos, aqui as rugas e tal. Mas isso é coisa que eu vou trabalhar numa outra ocasião. Agora aqui o meu trabalho é mais mostrar para você como que essa mão toda foi feita, principalmente para você entender a paciência que envolve esse processo, tá? Agora o brilho nesse dedo aqui, ele tá bem mais discreto do que os outros aqui em cima. Então eu vou fazer, mas de uma maneira muito sutil. Então aqui, ó, por fora tem essa sombra, né, que eu falei que dá a impressão de que a mão tá apertando aqui. Eu vou valorizar um pouquinho. Ó, olha só o tamanho dessa unha, cara, é muito miúda. Agora aqui eu estou valorizando um pouquinho mais algumas partezinhas para poder destacar outras. Aí agora vou vir com a borrachinha. Isso aqui são só detalhes que eu já estou aproveitando para já deixar mais marcado. Agora aqui com a lapiseira 054B eu vou dar uma profundidade nesse detalhe aqui do tecido para dar contraste com o braço também. Essa parte é um pouco difícil de passar o pincel, apesar de eu querer, porque pode borrar um pouco aqui e ficar escuro. Aqui, ó, ficou um contorno que não me agrada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse contorno através de uma sombra, ó. Tá vendo? Sumiu o contorno. Ou melhor, disfarcei o contorno. Sumir e não some. Mas o fato de eu ter puxado uma sombrinha aqui pra dentro já dá uma disfarçada, já dá uma sensação de forma, né? E não de limite. É isso. Nessa aula de hoje aqui no YouTube foi para mostrar esse processo. Vamos abrir um pouco a imagem. Tá aí, trabalho saindo, né? A gente vai fazendo aos poucos, parte por parte. Espero que você tenha curtido esse vídeo e logo eu faço algum outro vídeo, se você quiser ver. Deixa o seu comentário aqui embaixo, se você quiser ver alguma outra parte desse desenho, tá? E acesse os links que estão na descrição para você conhecer um pouco mais da nossa escola de realismo. Valeu!